Oi, pessoal, tudo bem? Quem aqui rompeu uma relação de amizade ou saiu do grupo de WhatsApp da família ou dos amigos antigos nas últimas eleições? Levanta a mão, por favor. Uau! Eu esperava muita gente, mas não tanta. O assunto do papo hoje é esse. Como que a gente pode ter mais e melhores conversas com quem pensa muito diferente de nós? Qual que é o preço que a gente está pagando por não ter essas conversas com os nossos pais, as nossas mães, nossos filhos, nossos amigos, esposos, esposas, até os chefes? Qual o preço que a gente paga? Eu sei o preço que eu já paguei. Eu já perdi relação com pessoa que eu amava, já perdi amizade, já perdi sociedade por não conseguir fazer isso. Nos últimos 10 anos, o meu trabalho tem envolvido ter conversas regulares com pessoas que pensam muito diferente de mim. Nos últimos 2, em especial, eu tenho sido chamado para conduzir roda de conversa com quem nem queria estar nessa roda de conversa. Muitas vezes foi obrigado a estar lá. O tema central dessas rodas tem sido o machismo e o público principal, homens. Ou seja, não é um papo fácil. Eu vou em chão de fábrica, eu vou em empresa, eu vou em escola. Eu converso com juízes, com juízas, com homens e mulheres de todas as idades. E muitas vezes a recepção inicial que eu tenho é essa. A pessoa não quer me ver, mas ela está lá. Então, como é que eu faço para criar uma conexão nesse tipo de contexto? Isso não é simples. Eu quero compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses 10 anos, em breves minutos, para que vocês não precisem cometer os erros que eu já cometi. Eu acabei de liderar um estudo que escutou mais de 9.000 pessoas para entender como é que elas se sentem quando elas conversam com alguém que pensa muito diferente. O tema específico do estudo eram conversas com temas de gênero, mas a minha experiência diz que isso se aplica a outras coisas. O que a gente viu? A gente viu 3 grandes grupos na sociedade brasileira. Primeiro, tem as pessoas construtoras de pontes, que é quem ativamente vai conversar com quem pensa muito diferente delas. Quem ativamente lê notícias com pontos de vista opostos. Quem tem mais curiosidade, mais paciência. Depois tem o grupo das pessoas em trânsito, 50% da população. É quem está um pouco lá, um pouco cá, hora mais fechado, hora mais aberto, tem um pouco de paciência, mas não tanta. E depois tem o grupo das pessoas entre muros, que são as pessoas que não fazem questão nenhuma de ter essas conversas. As pessoas que evitam ler notícia com ponto de vista oposto ao seu, pessoas com baixa curiosidade e com baixa paciência. E era onde eu estava. Eu sou uma pessoa que já arremessou e quebrou celulares, já quebrou portas, já quebrou objetos em casa, e já quebrei minha própria mão com um soco na parede em conversas com as quais eu não consegui lidar. Então eu não era o melhor exemplo de equilíbrio emocional, nem de habilidade em construir pontes. Mas eu quero mostrar que é possível mudar. A gente viu no nosso estudo que 7 em cada 10 pessoas acreditam que vale a pena conversar com quem pensa muito diferente de você. Entretanto, só 2 em cada 10 pessoas ativamente está buscando ter essas conversas na prática. Então a gente acha que é bom, mas não faz. Quais são os obstáculos? A gente mapeou isso. Número 1, agressividade. Depois, radicalismo do outro. Falta de energia, falta de empatia do outro. Depois, argumentos ruins. Então a gente vê que parece ser muito mais uma questão emocional do que uma questão racional. E só 8% das pessoas diz que falta empatia nelas. Então o problema está sempre no outro, né? É sempre o outro que não está conseguindo, nunca a gente. A gente viu também que a grande maioria de nós convive com quem pensa muito diferente, mas a gente escolhe não se aproximar. A gente escolhe não fazer isso. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade emocional não atendida. Essa é uma frase maravilhosa do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo que eu admiro. Então, quais são as necessidades emocionais de vocês que não estão sendo atendidas? E das outras pessoas? Indo além no nosso estudo,
a gente viu que quando a gente dialoga com alguém que pensa parecido com a gente, o que a gente sente? Curiosidade, animação, alegria. Mas quando a conversa com quem pensa muito diferente, cansaço, agressividade, frustração, falta de paciência. Então a gente consegue entender qual que é o tamanho do muro que a gente tem que ser capaz de derrubar. Porque esse muro tem agressividade, cansaço, falta de paciência, falta de energia. Como que a gente supera isso? Não é com textão na internet, pessoal. Não é só falando sobre empatia. Não é discutindo isso o tempo inteiro. É praticando. Empatia não basta. A gente tem que treinar. Então eu vou abrir aqui o que eu tenho chamado de caixa de ferramentas das pessoas construtoras de pontes. Essa caixinha começa com o seguinte: motivação. A gente não entra nesses diálogos com motivação estreita, de querer convencer ou ganhar. Se eu quero dominar, humilhar ou ridicularizar o outro, a pessoa vai sentir isso. O que eu sugiro é entrar com uma motivação mais ampla, de querer nutrir uma conexão humana com a outra pessoa. Eu quero aprender, eu quero escutar. Chega a ser violento achar que alguém vai pensar como eu depois de 15 minutos. A pessoa tem 20, 30, 40 anos de história de vida. E agora eu quero dizer para ela, em 5 minutos, que ela é errada e que eu sou o correto. Como é que a gente pode ampliar a nossa motivação? Esse é o ponto zero. Em seguida, equilíbrio emocional. Eu aprendi isso a duras penas, né? Quebrando muita coisa antes de ver que eu tinha que criar um chão interno. Eu precisava de uma base aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 29% das pessoas em São Paulo têm um problema mental. Ou seja, 1/3 dessa plateia não está nada bem. Riu quem não deve estar bem. Então, quando a gente tem esses diálogos, pessoal, faz sentido a gente cuidar de si e cuidar do outro. Quando eu não tenho um chão interno, qualquer coisinha que o outro diz vira ofensa, me derruba. Aí, ou eu vou sair da conversa, ou vou querer devolver a ofensa com algo mais cruel e violento ainda. No meu caso, eu venho desenvolvendo isso conectado à prática de meditação e silêncio, aprendendo com professores e professoras, dentro de tradições e linhagens, fazendo isso junto com uma rede de outros praticantes. Isso é o que tem funcionado para mim. Como que vocês vão cultivar um espaço de equilíbrio interno? Porque esses 2 pontos, pessoal, são a chave de tudo. Eu vou até falar de técnica e mais ferramentas, etc. Mas a gente não tem essa base, tudo vira uma coisa mais mecânica, mais falsa. Então, isso é a chave, aqui dentro. Não as ferramentas, por mais que eu fale delas. Terceiro ponto. Vai ter essa conversa, vai no olho a olho. Não é conversa de WhatsApp, não é conversa de DM, não é conversa de Facebook. Convida e senta cara a cara. E uma vez que você está sentado cara a cara, faça perguntas claras. Escute a pessoa sem interrompê-la. Quem está achando isso daqui óbvio ou bobo é porque não está praticando isso. Porque quando a gente começa a fazer isso com regularidade, a gente vê o quão difícil é estar de frente para alguém que não pensa como a gente, fazer uma pergunta, escutar ela dizer tudo o que ela pensa sem interromper. E eu gosto de fazer perguntas bem simples. Então, às vezes a pessoa me diz assim, eu já escutei isso várias vezes, os homens são melhores líderes econômicos e políticos mesmo, porque eles são mais racionais, eles são mais competentes, mais comprometidos. Aí eu digo assim, por que exatamente você pensa assim? Eu não estou perguntando com ironia, nem com raiva, nem com agressividade. Eu estou curioso. Essa é a postura, curiosidade. Às vezes a pessoa nunca teve a chance de dizer em voz alta, porque ela pensa como ela pensa. E quando ela faz isso, ela começa a ver, caramba, não faz sentido nenhum. A crise que eu tenho não faz sentido nenhum. Mas ela nunca parou para examinar isso. Então eu gosto de perguntar isso. Perguntar qual que é o centro da questão para você. Por que você disse tal coisa? Por que você fez tal coisa? Perguntas simples. Você faz e escuta. Próximo ponto que é super importante, pessoal, linguagem importa. Uma mesma palavra pode ter um significado completamente diferente para mim do que tem
para outra pessoa. No nosso estudo, a gente viu que quando a gente faz uma mesma pergunta, sem usar as palavras gênero ou feminismo, por exemplo, a quantidade de pessoas que responde de maneira favorável pula de 44% para 75%. Eu não estou dizendo para invisibilizar palavras que têm uma carga política ou histórica super relevantes. O que eu estou dizendo aqui é: a gente pode escolher qual abordagem ter com sensibilidade em cada momento, dependendo de quem é a pessoa na nossa frente. Linguagem importa muito, porque se a gente quer furar a bolha, construir ponte, vamos fazer isso com o cuidado que a gente quer que a outra pessoa tenha com a gente também. Indo adiante, isso aqui é super simples e salva vidas. Já salvou minha vida, já me salvou de DRs que pareciam impossíveis. Rebobinar a fita é um nome que eu aprendi com uma amiga muito querida chamada Carol Nalon. E é assim: se a pessoa te disse alguma coisa, você checa se você entendeu, repetindo para ela. Espera aí, você está me dizendo que x mais y é igual a z? Quando você faz isso, você dá uma chance da outra pessoa interpretar se o que ela tentou dizer chegou em você mesmo. Então, ao invés de a conversa ficar super desalinhada, ela fica mais alinhada, porque vocês vão estar falando da mesma coisa. Isso salva vidas, pessoal, no trabalho, em casa, com a família. Testem. Se vocês não lembrarem de mais nada, testem isso aqui. É muito bom. Respirem. Quando a gente está numa conversa tensa, a gente vai respirando menos. Vai entrando menos oxigênio na nossa cabeça. A gente vai ficando tenso, fechado, travado. Quando eu respiro, eu relaxo. Eu convido a outra pessoa a relaxar junto com a gente. Junto comigo. Eu dou chance dela pensar no que ela está dizendo. Eu ganho outra chance de pensar melhor no que eu estou dizendo. Isso facilita fazer todo o resto. Facilita dizer, não sei. A pessoa falou uma coisa que você não conhece, ao invés de rebater, você vira e diz, eu não sei. Eu não conheço isso, eu não conheço esse dado, eu não conheço esse conceito. Me explica, me conta mais. Onde que você aprendeu isso? Com quem que você aprendeu isso? Porque aí você vai estar junto com a pessoa, numa parceria. Você não está no cabo de guerra. Você está, de novo, construindo pontes. E não querendo vencer o outro. Quando você vai fazendo essas coisas, facilita muito encerrar uma conversa mantendo a porta aberta. Você vai saber executar uma pausa quando necessário. A pausa diz respeito a reconhecer quando você não está dando conta mais. Às vezes a conversa ficou muito difícil, você pode simplesmente dizer, não está bom para mim, eu estou muito irritado, eu estou desequilibrado. A gente pode seguir depois? Isso é um gesto de carinho com a outra pessoa. E aí você pode desenvolver uma parceria. Você não precisa concordar com o outro, mas vocês podem ter uma relação de longo prazo, um aprendendo com o outro. Um aprendendo com a história de vida do outro. Tudo isso, pessoal, esse monte de coisas, desemboca na minha grande aposta. Minha grande aposta é, a gente precisa de mais pessoas construtoras de pontes. Mais do que 15% só da nossa população precisa se engajar com isso. Construir pontes é estar disposto a desenvolver mais equilíbrio emocional, mais empatia, mais compaixão, mais generosidade, mais fluidez no dia a dia, em todas as conversas. Eu não estou pedindo para ninguém ficar tendo conversas chatas e difíceis o tempo inteiro. Isso aqui é sobre ter melhores relações em qualquer lugar onde você esteja. Ter mais liberdade, ter mais escolhas. Construir pontes mesmo nas situações mais difíceis. E vocês não precisam confiar em mim. Testem, experimentem. O meu chamado é esse. Construam uma ponte hoje. Quem que é uma pessoa, pensem agora, quem que é uma pessoa com quem vocês gostariam de ter uma conversa difícil? Uma pessoa que pensa bastante diferente de vocês. E vocês não estão tendo essa conversa. Talvez uma relação que está morrendo. Uma relação que você acha que já morreu. Isso não precisa ser assim. Pensou em uma pessoa? Convida ela para um bate-papo. Liga, manda uma mensagem, usa as pernas, vai até ela.
Tenta usar o que você lembrar disso daqui. Se não lembrar de nada, só chega e tem essa conversa. Se você quiser praticar ainda mais coisa, joga no Google como conversar com quem pensa muito diferente de nós. Vocês vão ver o estudo completo, baixar um livro, ver um documentário. Mas tudo isso é secundário diante do que vocês podem sentir estando de frente para essa outra pessoa e vendo uma conexão que vocês achavam que era impossível ou improvável acontecer bem na sua frente. Eu sinto isso toda semana tendo essas conversas, pessoal. Talvez vocês sintam alegria que eu tenho sentido sempre com esses diálogos. Então, meu convite é esse. Qual ponte vocês vão construir hoje? Qual relação vocês não vão deixar morrer hoje? Esse é o meu convite. Obrigado.